Blog da Cidadania, desde 2016, quando foi criado, até o início deste ano, era o único canal que nunca tinha pedido apoio financeiro para o público. Todos os canais pedem. Eu comecei a pedir agora porque o canal estava ficando defasado com equipamentos antigos e precisava de apoio para fazer um canal mais forte para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 15 de julho de 2025. São 9 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, instalou-se no país ontem um clima de barata voa, uma boataria muito forte sobre fuga iminente de Jair Bolsonaro. Inclusive uma grande emissora teve que vir a público desmentir uma matéria que deu a impressão de que estava comunicando a fuga de Jair Bolsonaro. E nos últimos dias o STF, como vem fazendo já desde 2023, o STF nos últimos dias divulgou um alerta de que tinha certeza de que Bolsonaro estava planejando sua fuga. E com a condenação duríssima pedida ontem à noite, no último horário, às 23h59, no último minuto do prazo, a Procuradoria-Geral da República divulgou o relatório final, as alegações finais, pedindo penas para o Bolsonaro que somam 43 anos de prisão em sua configuração máxima, as penas máximas. Como o teor das acusações é muito grave, seguramente o que se entende disso, todos estão entendendo, todos os juristas estão entendendo, que a PGR está pedindo a pena máxima para o Jair Bolsonaro, só na trama golpista, que soma 43 anos de prisão. Enquanto isso, o STF vem alertando nos últimos quase 3 anos, 2 anos e meio aí, desde a intentona golpista de 8 de janeiro de 2023, que o Bolsonaro já fugiu, já tentou fugir e deve tentar fugir de novo. Por isso, a Polícia Federal, fonte do STF, com trânsito no STF, afirma que a Polícia Federal está em alerta vermelho daqui até o momento em que executar a ordem de prisão de Jair Bolsonaro. Ele está sendo monitorado 24 horas por dia e há um monitoramento de fronteiras secas, terrestres e aéreas incessante pelo risco de fuga, até evidenciado pela negativa em fevereiro do Alexandre de Moraes, dizendo explicitamente que havia risco de fuga de Bolsonaro, e isso se acirrou com a tentativa do Tarcísio de Freitas de conseguir a fuga de Bolsonaro, inventando uma história para o STF de que ele iria lá para os Estados Unidos negociar as tarifas com o Trump e voltaria muito bonzinho para lá. Diferente de todos os outros bolsonaristas que ele apoia, diferentemente do que ele fez em 2022, tentando se esconder, fugindo para a Flórida, do que ele fez em fevereiro de 2024, na Operação Tempus Veritatis, indo se esconder na Embaixada da Hungria. Então, minha amiga, meu amigo, segura aí essa reportagem que mostra que Jair Bolsonaro está sob vigilância 24 horas por dia, muito intensa, porque há uma certeza de que, com a menor brecha, ele foge do país. Vamos assistir.
Supremo Tribunal Federal e investigadores da Polícia Federal estão considerando a possibilidade de fuga de Jair Bolsonaro para escapar de uma provável prisão se o ex-presidente for condenado pela tentativa de golpe de Estado. De acordo com o blog da jornalista Andréa Sadi, do G1, ministros do STF e investigadores da Polícia Federal estão traçando cenários nos bastidores para uma possível fuga. Um dos cenários, inclusive, seria de uma fuga por terra pela fronteira com a Argentina, visando a ida para os Estados Unidos. Em outro cenário, a mesma rota seria feita, porém com o uso de um jatinho. Sadi ainda afirma que integrantes do STF acreditam que o objetivo de Jair Bolsonaro ainda é o de ter um sucessor concorrendo às eleições presidenciais de 2026, com a narrativa e um discurso de conciliação no país. Esse nome seria o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Já o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que não sairá do Brasil. Para mais informações, com os advogados, a repercussão, a expectativa das defesas de diferentes, agora eram denunciados, agora réus, né, nessa primeira fase. E eu queria trazer para vocês o que os investigadores, integrantes do Supremo, estão avaliando dos próximos passos em relação a Bolsonaro. Existem, na visão de investigadores, rotas de fuga e possíveis destinos para Bolsonaro caso a prisão seja decretada. Tá? Países amigos, jatinho, fuga de carro, estão entre os cenários que são avaliados por essas autoridades envolvidas na investigação do inquérito do golpe. Citam países como a Argentina, hoje, daqui a pouco a gente vai falar do Léo Índio, que é sobrinho de Bolsonaro, está na Argentina, obviamente, os Estados Unidos, né? Eles considerando o apoio ali, o acolhimento de Donald Trump, que até agora não fez nenhum movimento. Importante deixarmos claro isso. E gratidão por Donald Trump. Sei que, no momento, ele continuará abraçando o meu filho, como demonstrou por ocasião desse pacto. Quando se dirigiu a ele, numa multidão de milhares de pessoas, falou seu nome e falou nosso respeito. Coisa rara no Brasil. Temos um presidente alinhado com democracias do mundo todo. E a americana fez parte desse meu convite. No mais, eu só tenho a agradecer a Deus pela segunda vida, pela oportunidade que Ele me deu de continuar aqui, com todos os riscos, de sofrer mais uma arbitrariedade. E por que não dizer covardia, mas todo sacrifício é válido quando se quer um país forte, independente e livre. Pois é, ele diz que está no país como se fosse por vontade própria. Ele está no país porque ele não vai conseguir sair do país. Ele já tentou sair do país e não conseguiu sair do país. A imprensa internacional repercutiu ontem o pedido da Procuradoria-Geral da República para condenar Bolsonaro pela trama golpista. O País e BBC destacaram a acusação de que o ex-presidente liderou a conspiração para se manter no poder após a derrota eleitoral de 2022. A manifestação da PGR pedindo a condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe ganhou destaque também na imprensa internacional em veículos como O País e BBC, uma empresa britânica, né, de comunicação. British Broadcasting Communication. O procurador-geral Paulo Gonet concluiu que Bolsonaro liderou uma conspiração para se manter no poder e emitiu, minha amiga, meu amigo, uma alegação final. As alegações finais do Paulo Gonet somam 517 páginas e só para o Bolsonaro foram 137 dessas 517 páginas e 29 para o Mauro Cid. Como eu já disse na edição anterior da madrugada, o Mauro Cid tem 29 páginas falando que ele não fez a delação premiada como devia, que ele criou problemas, é suspeito de ter vazado para gente que também estava sendo investigada o que ele estava respondendo aos investigadores, e a PGR, mais uma vez informando, quer tirar
2/3 quer impor 2/3 da pena que for dada ao Mauro Cid, porque a pena dele também é muito alta, ele é considerado um dos principais participantes. Ele ia ter a remissão da pena total, e agora o PGR quer que ele tenha só 1/3 de perdão da pena, e cumprir 2/3 da pena, que é muita cadeia. Seja como for, ontem foi um clima de barata voa no país inteiro e discutiu-se muito a fuga do Bolsonaro. Ainda nem tinha saído as alegações finais da Polícia Federal e o pessoal já estava prevendo que ele estava querendo fugir, e depois que saiu o tamanho da condenação que o PGR está pedindo para ele, aí que todo mundo enlouqueceu mesmo. Você vê, esse post é um dos milhares de posts que foram colocados no X, por exemplo, entre outras redes. Bolsonaro fugiu, dizendo que ele já tinha até fugido. Urgente, emissora Jovem Pan afirma que Bolsonaro deixou o país secretamente e já se encontra no exterior. E aí a Jovem Pan vem a público: esclarecimento, ao contrário das informações inverídicas publicadas por alguns perfis nesta rede social, a Jovem Pan não afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro está foragido. De forma maldosa, uma informação veiculada pela emissora foi retirada do contexto. O próprio ex-mandatário falou sobre o tema e o Bolsonaro nega: não, eu não fugi e tal. Não fugiu porque não conseguiu, né? A Polícia Federal já no início, já em 2023, esclareceu o enigma sobre a fuga de Bolsonaro antes da posse. Na verdade, ele já fugiu do país. Ele já fugiu em 30 de dezembro de 2023 e de 22, né? Ele fugiu para a Flórida, ficou 3 meses lá e só voltou quando ele achou que a situação acalmou aqui e que ele não tinha risco de ser preso. E o fato é que no relatório da Polícia Federal, você tem aqui, eu vou ver se eu localizo, quer ver? Você tem a questão da fuga do Bolsonaro, né? Vamos ver aqui, fuga. Tá aqui. Planejamento e fuga de Mauro Cid e do então presidente da República, que fica na página 71, né? 71 do relatório final da Polícia Federal. Então aqui fala de todo o plano de fuga que tinha sido já traçado. Bolsonaro é um fugitivo em potencial, né? Cenários e ações iniciais. STF interfere no Executivo, caça chapa para 2022, barra PEC, cenário PR decide não cumprir decisão do STF, sem apoio formal do Exército, ações a serem desencadeadas, proteção do Bolsonaro no Planalto, no Alvorada, e condições tal. Aqui tem todo o plano para ele fugir, não é? E a fuga de Bolsonaro, apontada pela Polícia Federal, foi celebrada como jogada de mestre nas redes em 2022. Então, o próprio gado reconheceu que ele estava fugindo e achou que foi uma fuga genial a dele. Não foi fuga genial nenhuma, porque ele estava no poder, pegou o avião da presidência e foi embora, né? O Bolsonaro tinha plano de fugir do país desde 2021, disse a PGR, na denúncia que fez contra o Bolsonaro. Depois, em março do ano passado, ele se escondeu na Embaixada da Hungria, logo após a eclosão da Operação Tempo Veritatis. Você tem, inclusive, aí as imagens, né? Vamos ver aqui. Aí você tem as imagens do Bolsonaro. Vamos assistir aqui. Você vê ele entrando na Embaixada da Hungria para se esconder da polícia, né? Já foi outra tentativa de fuga, segunda tentativa de fuga do Bolsonaro. Depois, a Polícia Federal e o Alexandre de Moraes
já no início do ano passado diziam que tinham convicção de que, acuado, Bolsonaro fugiria do país. E foi o que aconteceu. Não é? Ele tentou fugir para a embaixada da Hungria. Os investigadores traçaram os possíveis cenários de fuga do Bolsonaro, né? Em reunião fechada, Bolsonaro, inclusive, falou sobre chances de fugir do Brasil. Ele diz que, se quisesse, poderia fugir a qualquer hora pela fronteira da Argentina, por várias formas. Posso fugir agora, qualquer um pode, diz Bolsonaro, a criticar Moraes por barrá-lo na posse de Trump. E no Congresso já se discutia, no início deste ano, a fuga de Bolsonaro, falando que ele devia fugir, que ele não devia ficar aqui, abertamente. Não é? A aposta de ministro de Lula na fuga de Bolsonaro, se fosse condenado, voltou um ano depois a ser dita, não só pelos ministros de Bolsonaro, mas pelo STF. Os ministros do STF não descartam o plano de fuga de Bolsonaro em andamento com Eduardo nos Estados Unidos. Não é? O PGR, agora, ele pediu 43 anos de prisão para o Bolsonaro. O PGR quer Bolsonaro condenado a 43 anos de prisão. Como eu disse, inclusive, no fim de semana e ontem também. Aqui você tem as alegações finais do Procurador-Geral da República, não é? Na página 65 começa a autoria as razões para prender o Bolsonaro por 43 anos, tal, e vai até a página 202, né? O conjunto probatório obtido nas investigações, inclusive materiais apreendidos, transmissões, entrevistas, declarações de testemunhas, demonstra a responsabilidade do réu nas ações que culminaram nos atos violentos de 8/1 de 2023. As evidências revelam que o ex-presidente foi o principal coordenador da disseminação de notícias falsas e ataques às instituições. Pronto. O Moraes, agora, continua havendo risco de fuga no início do ano, não devolveu o passaporte e escreveu na decisão dele do STF que havia risco de ele fugir. E aí você tem aí esse caso do Tarcísio de Freitas, que eu nem coloquei aqui a reportagem, porque aconteceu agora, já falei diversas vezes disso, Tarcísio de Freitas querendo que o STF deixasse ele ir para os Estados Unidos. Um réu numa ação penal que pode dar a ele 4 décadas de prisão, ia deixar o cara sair do país, devolver o passaporte. Está aqui, Bolsonaro. Vai lá ver se o Trump suspende as sanções contra o Brasil. É uma piada, né? É tentativa de fuga. E aí você tem todos os aliados dele que têm oportunidade, estão fugindo. A Zambelli fugiu, o filho dele, na cara dura, vai largar o mandato, fugiu, está foragido nos Estados Unidos, não é? E o STF agora já deixou claro que acha que o Trump prepara a fuga do Bolsonaro. Tudo isso que ele está fazendo é para preparar a fuga do Bolsonaro. Pode tentar levá-lo para uma embaixada dos Estados Unidos, tem muito recurso. E é por isso que há um alerta vermelho em curso da Polícia Federal contra Bolsonaro em todas as fronteiras. Minha amiga, meu amigo, o Bolsonaro está cercado 24 horas por dia. Seria até bom que ele tentasse, porque aí já trancava ele de vez, ele já não saía mais, já ia começar a cumprir a pena antes da hora. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo. O Blog da Cidadania, desde 2016, quando foi criado, até o início deste ano, era o único canal que nunca tinha pedido apoio financeiro para o público. Todos os canais pedem. Eu comecei a pedir agora porque o canal estava ficando defasado com equipamentos antigos e precisava de apoio para fazer um canal mais forte para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela.